Olá de novo. Oi de novo. Tomara que o pessoal retorne rapidinho. Até agora está sendo rápido. É imediatamente assim, acaba, a professora sai e o Mauro pega o violão? Então, o Danilo só falou assim, Mauro, essa é sua deixa. Aí ele foi, pegou e a gente começou. Quer dizer, a gente não, ele, né? Que legal que vocês têm um show ao vivo à parte aí. A professora sai de cena, mas vocês não ficam órfãos, né? E vocês não sabem a maior. Quando for ver o vídeo, vocês vão ver, vão rir até. Porque eu continuo aqui falando. Vocês não somem, não. Eu continuo falando, de repente eu vejo, está todo mundo estátua. A imagem congela. Aí que eu percebo que eu estou dando aula sozinha. E aí, aí eu dei um grito. A internet caiu, o Mauro vai tocar. Esse é o gatilho. Foi, eu levei um susto, porque eu fiquei aqui falando sozinha. E aí o Theo apareceu, mãe, o molde reiniciou. Eu falei, então é agora. Pessoal, Só porque eu falei que o Molden preferia a gente. pois é, Raquel, a gente não pode falar muito, né? Às vezes. Oh, gente. Pessoal, 23, eu vou começar. Não sei quem tá faltando. Quem tá faltando? O Bernardo não voltou? Aham. Quem mais não voltou? A Luzia não voltou? Pronto, já sei os dois que estão faltando. Tô aqui, professora. A Luzia tá ali, é mesmo. A Giovana tá voltando. Bernardo que lute aí, matando aula. Coitado, ele deve estar tentando. Bom, então, qual que é a diferença entre a inteligência fluida e a inteligência cristalizada? Que eu estava usando o exemplo da gente usar sempre a nossa memória, trabalhar sempre as nossas habilidades, para a gente não perder, para a gente manter a nossa mente ativa. Isso vale para o resto da vida, tá? Desde agora, que vocês são adultos jovens, vocês já coloquem a mente para exercitar. Eu dei o exemplo de aprender outro idioma, aprender música. Vocês estão na faculdade aprendendo novas disciplinas, isso também ativa partes do cérebro, com certeza. Conhecer pessoas novas, conversar, interagir, sempre isso tudo ativa as nossas conexões cerebrais e isso é importante para manter a nossa mente ativa. E como eu estava falando, não ficar refém da memória do celular, usar a nossa memória, colocar a nossa memória em ação para não ficar dependendo de um objeto, né? Quantas pessoas agora, hoje em dia, não sabem mais a tabuada de cor? Porque tem calculadora em tudo quanto é lugar, tem calculadora no celular, tem calculadora no computador. Às vezes eu fico boca aberta, a gente vai no açougue e a pessoa do caixa faz 20 menos 17 para te dar o troco. Aí você fica assim, oi, né? Como pode uma coisa dessa? Mas realmente, porque fica preguiçoso. A nossa mente fica refém desses aparelhos, dessas tecnologias. Então, a gente precisa se desvincular o máximo que puder, tentar memorizar o telefone de alguém, tentar memorizar significado de palavras. De vez em quando eu faço um desafio na minha casa. Eu fazia isso sempre que os meus filhos eram pequenos. Eu fazia um desafio, né? Essa semana vocês vão usar uma palavra. Em algum momento da vida de vocês, vocês vão usar a palavra. Aí eu usava uma palavra que não é muito comum no dia a dia, para eles poderem trabalhar o cérebro. Por exemplo, usar a palavra hercúleo. E aí, o que é hercúleo, né? Pela enrugada de testa que vocês deram, o que é hercúleo? Não vai no Google. Pensa, Hercúleo vem de Hércules. E o que é a lenda de Hércules?
A senhora falou isso na última aula, mas eu também não lembro, não. Ah, eu não sabia que eu tava... Tá vendo? Eu tô parecendo que eu tô com mal de Alzheimer, porque eu tô repetindo exemplo. Misericórdia. Então A eu vou usar... Valéria falou, aí eu pensei, eu já ouvi essa palavra, mas eu não lembro o que que significa, não. É que dá muito trabalho, porque a lenda é os 12 trabalhos de Hércules. Então, algo que dá muito trabalho, nossa, é uma coisa hercúlea. Tipo um seminário que vocês têm que preparar, uma resenha que um professor passa, nossa, é um trabalho hercúleo. Então, vou mudar a palavra, Valéria, eu vou mudar o exemplo. Então, vocês vão usar essa semana a palavra homérico, tá? E não vale olhar no significado no dicionário, no Google. Bom, enquanto vocês pensam o que é homérico, porque é um trabalho hercúleo entender o que é homérico, vamos falar da diferença da inteligência fluida para a inteligência cristalizada. Esses dois tipos de inteligência, um deles a gente vai perdendo e outro aumenta com a idade. Que não, Danilo, não tem a ver com Homer. Oh, meu Deus, como você faz uma coisa dessa? Tem a ver com Homero. Você tentou, né? Mas não deu certo, não. Inteligência fluida é o tipo de inteligência que a gente aplica, que a gente já tem para resolver problemas. Então, envolve formar um conceito, ter uma capacidade largamente interessante no sentido da condição neurológica. O tipo de inteligência fluida é uma coisa nova. É vocês, gente, que pegam um celular novo que vocês compram, vocês não tinham um celular daquele, mas vocês sabem abrir, e até um menino desse tamanho que eu tenho aqui em casa faz isso. Configurações, tarará, 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 não sei o que, aqui, configura a hora, tá. E eu fico assim, onde? Já tinha tido um celular desse? Não, como que sabe? Não sei como que eu sei, não sei explicar como que eu sei. Isso é inteligência fluida. É a capacidade de resolver um problema, de resolver um conflito, de perceber um problema e dar conta dele, sem ter tido uma inferência anterior. O quê? Não pode esperar para depois, né? Ah, então é o seu computador, porque o meu tá dando certo aqui. Aqui não caiu, não. Tô aqui, né, gente? Uai, Theo, vê a sua conexão aí. Não mexe no modem, não. Então, entender o que é inteligência fluida? É essa capacidade de resolver alguma coisa que vocês aplicam para problemas novos. Uma coisa nova que simplesmente vocês dão conta de desenvolver com alguma habilidade que vocês têm que não sabem nem explicar como que tem. Por que é diferente da inteligência cristalizada? Porque a inteligência cristalizada é um tipo de inteligência que envolve uma capacidade que eu já tenho, uma informação que eu já tenho, geralmente está dentro da minha questão cultural, dentro da minha educação, dentro daquilo que eu já aprendi. Aí eu uso essa capacidade para resolver um problema. Essa inteligência cristalizada, o adulto meia-idade, Carla, Fernanda, é nós. Essa capacidade, o adulto meia-idade tem maior do que os adultos jovens. Por quê? Porque nós temos mais experiência de vida, porque nós temos mais anos de experiência mesmo para poder ter habilidade com aquele tipo de conflito. Eu percebo, por exemplo, que isso se chama maturidade. Um problema que às vezes uma pessoa jovem chora, a gente pensa assim, uai, não posso fazer nada, né? É o que tem para hoje, então tá. O que eu posso fazer? E aí, às vezes, quem tá chorando fica assim, como assim? Você não sabe como que me ajuda? E fica desesperado. E o problema, na minha cabeça, é desse tamanho. Mas para aquela pessoa, tá desse tamanho. Porque ela nunca viveu aquele problema na vida. E eu penso assim, coitado.
não sabe de nada, inocente, ainda vai viver muita coisa pior na vida. Ô, judiação, né? Então, é a mesma coisa, vou fazer vocês que são adultos, jovens, entender o exemplo melhor. Se a gente toma o pirulito de uma criança, ela chora ou não chora? Ela fica brava demais. Mesmo que você faça brincando, ela não entende que é uma brincadeira. Aí você pensa assim, tadinho, né? É bobo demais, eu só tô brincando. Pois é, você, se alguém tomar o seu pirulito, você não vai chorar, porque você já tem maturidade maior do que aquela criança. Espero, ansiosamente. Então é a mesma coisa. Quando alguém vira para mim e fala assim, perdi meu emprego, não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar minhas contas? Calma, tem um acerto, né? Você é jovem, você vai achar outro emprego. Como você pode ficar calmo desse jeito? A taxa de desemprego, não sei o quê. Eu penso assim, gente, eu já, né? Quantas vezes a gente já começou de novo? Um término de relacionamento. Primeiro término de namoro, é o fim do mundo. Eu vou morrer, eu não vivo sem. E aquele sofrimento, né? Ah, gente, depois de um tempo a gente pensa assim, é a vida, vai acontecer de novo. Então, assim, a experiência faz com que a gente consiga entender melhor alguns problemas e, portanto, resolver melhor aquele problema. Então, essa é a inteligência cristalizada, quando eu tenho uma vivência que eu utilizo para resolver qualquer problema. E a habilidade fluida, ela atinge o ápice dela, essa de vocês resolverem os problemas rapidinho, de vocês, o professor passa um problema no quadro, mesmo desses problemas de raciocínio lógico, vocês têm uma saída que ninguém teve, yes, sou um gênio. O ápice disso é aos 20 anos de idade, tá bom? Não vai melhorar muito depois disso, não. A capacidade de memória de trabalho, ela também começa a declinar. Memória de trabalho é aquilo que está bem próximo de mim, o que eu fiz agora há pouco, o que eu vou fazer depois da live. Se você começa a pensar muito assim, o que eu fiz ontem? O que eu almocei ontem? A memória de trabalho já está começando a dar problema, entendeu? Porque memória de trabalho é essa memória recente. Então, isso começa a decair. Agora, as mudanças na vida da gente, isso vai acumulando. Mudanças, relacionamentos, interações, resolução de problemas e conflitos, isso vai aumentando a nossa capacidade de memória cristalizada. Sabe o que é bom também para melhorar o nosso funcionamento cognitivo, galera jovem? A atividade física. A atividade física melhora o funcionamento cognitivo, particularmente a inteligência fluida, que é aquela que a gente perde mais rápido. Tá vendo? Eu sempre sou fã de ficar defendendo aqui a alimentação saudável e a atividade física, porque é só benefício. Exatamente, Raquel, eu me sinto como a sua mãe. Meu filho, faz o upload lá para mim dos vídeos que eu tenho que pôr no YouTube. Me ensina. Aqui, mãe, você faz assim, faz assim, faz assim, assim. Ele já fez tudo e eu não vi ele fazer, eu não entendi, por isso que eu não sei pôr o vídeo lá no AVA. Porque ele me ensina desse jeito aí que a Valéria, que a Raquel tá fazendo. 5 aulas e atividade física é a resposta para tudo. Exatamente. Não é tanto de água, não. Só um pouquinho de água nesse. Assim? Só um copo. Traz um copo para mim vazio. Joga essa água fora e me traz vazio. Por que você não quer essa água, Eliada? Desculpa, professora, que eu tô pedindo para minha menina para me tomar meu remédio. E aí eu não vi que tava o microfone aberto. Problema não. Eu só não entendi por que você não quer a água que tá aí. Por que tem que ser outra, tadinha? Ai, gente. Essa questão da inteligência cristalizada, que é o acúmulo de informações que a gente já tem, e nós vamos utilizando isso ao longo da nossa vida, sabe o que acontece?
vai transformando uma pessoa que às vezes nem tem uma especialização, nem tem um curso em determinada área, vai transformando essa pessoa em expert. O que é expertise ou expertise? Danilo, ajuda nós. É expertise? Essa palavra é em inglês? Uhum. É expertise? Certinho. Não é tise, não? Expertise. Expertise. Eu ia falar que eu vou olhar no Google, mas achei melhor não. Ah, então tá. Eu acho que é expertise. Expertise, ok. Eu acho. Então, algumas pessoas têm essa capacidade de especialização, se a gente fosse traduzir o expertise, seria especialização com a vida. O exemplo que o livro traz é muito interessante. Tem 2 médicos novinhos, recém-formados, olhando um raio-x na luz, né, daquele painel aceso, olhando um raio-x, tentando fazer um laudo, tentando fazer um diagnóstico. E os 2 estão lá atentos, né, livros abertos, eu imagino assim, a ansiedade, tentando entender o raio-x. Passa um técnico de radiologia, que já tem 30 anos que ele é técnico, ele bate o olho e fala assim, nossa, mas que pneumonia, hein? Os 2 médicos ficam assim, né? Como assim? Foi a gente que fez medicina? Pois é, gente, mas eles são jovens, eles não viram ainda esse diagnóstico, talvez eles não vivenciaram isso na faculdade. E esse técnico de radiologia já fez isso 30 anos. Então, essa capacidade a gente tem na meia-idade, com muitos problemas da vida. Não só com uma habilidade no domínio de trabalho, não, na área de trabalho, não, mas em toda a vida. A gente já teve solução para situações problemáticas em diversos contextos. Então, eu já solucionei o que eu exemplifiquei agora há pouco, uma perda de emprego, eu já solucionei um fim de relacionamento. Fernanda, porque no capítulo passado era ladeira abaixo, né? Fisicamente, a gente pode quase que jogar no lixo. É ouvido, orelha, nariz, boca, olho, tudo lascado, né? Menopausa e por aí vai. Então, pelo menos a cabeça a gente tem que ter em dias. Bora lá, né? Inclusive, a criatividade, a capacidade de criatividade que o adulto meia-idade tem, não se perdeu. Aqui no livro tem a foto de uma atriz recebendo o Oscar, e é muito comum grandes artistas receberem prêmios, grandes cientistas alcançarem um prêmio Nobel da Paz, uma coisa assim, geralmente nessa idade. Lógico que existem jovens, crianças que também recebem premiações que são assim, a gente sabe que são considerados exceções, né? Porque a criatividade, a realização da criatividade, ela é resultado de quê? De um conhecimento profundo de algum assunto ou de uma capacidade, de uma habilidade que foi motivada, a pessoa tem uma motivação e uma ligação emocional muito forte com aquilo que ela trabalha. Então, essa pessoa tem capacidade de perseverar, de transpor barreiras, de vencer obstáculos. Então, essa pessoa precisa ter uma certa firmeza na sua personalidade. E isso se dá com muita clareza na meia-idade. O que mais que eu tinha que falar dessa parte aqui? Do desenvolvimento dos especialistas, já falei. Do pensamento integrativo. O que é pensamento integrativo? Uma pessoa fez um teste, o Adams fez um teste com pessoas adolescentes, com jovens e com adultos meia-idade, com pessoas mais velhas. O que ele fez? Ele contou uma historinha, ele contou um conto. Nesse conto fala sobre um riacho. Esse riacho, ele era incapaz de atravessar o deserto, mas aí uma voz disse para ele deixar o vento carregar. E aí o riacho ficou na dúvida, depois ele aceitou que o vento carregasse, e aí ele saiu do deserto.
E depois diz esse conto para as pessoas, adolescente, jovem, pessoas da meia-idade e velhos. O que você entendeu? Qual é a lição de vida que você entendeu? Quem não leu, olha para mim, para não ler agora, o resultado. Quem não leu e é adulto jovem, o que você entendeu dessa historinha? Assim, tem moral da história? O que você entende? Alguém arrisca? Professora, eu Ah, poderia, por favor, repetir, porque eu estava andando aqui e não ouvi direito. você não está com o livro perto de você, não, né? Não. Então tá. Mas, Mauro, você é muito profundo, você não vai servir de base, não. Nada a ver, professora. Tá bom, vou tentar com você. Eu vou te contar uma historinha. Tá. O riacho, ele era incapaz de atravessar o deserto. Até que uma voz disse para ele deixar o vento carregar. E aí o riacho ficou na dúvida, mas depois ele concordou e aí ele foi soprado ao longo do deserto. Me conta um resumo, que tipo de interpretação você dá para essa história? Tá. Bom, acho que o riacho ele é propriamente incapaz de atravessar um deserto, né? Pela sua substância, pelo seu ser, e talvez também por se considerar suficiente individualmente, né? Então, ele se percebe atravessador de desertos apenas quando ele se submete à dependência de uma relação com o outro, que é o vento, né? Porque o Falando que outro, você não podia ele, servir de base? o vento ele tem outras propriedades, né, professor? Então, é na união que eles fazem a força. Qual que é a sua idade? Tem 19. Não, certeza que você tem 39. Ai, ai. Ai, ai, ele ficou sem graça. Que bonitinho. Por que Eu que tá... nunca sou reagir a elogios. Ai, gente, vamos elogiar mais então. O que o texto diz? O que a teoria diz? Que pessoas mais jovens não têm essa capacidade tão interpretativa, tão forte quanto o Mauro. Por isso que eu falei que ele tem 39 anos, que ele está quase na meia-idade. Porque ele teve uma capacidade de interpretação. Apesar de que perguntar para vocês é brincadeira, né? Vocês são estudantes de psicologia, então vocês iam ter que usar essas figuras, essas metáforas, vocês iam usar fazer analogia. Não adianta que vocês iam conseguir. Então, olha só, uma mulher de 39 anos, olha como ela resumiu a história. O texto diz: acredito que essa história está tentando dizer que há momentos que todos precisam de ajuda e que às vezes a gente precisa efetuar mudanças para atingir as nossas metas. Algumas pessoas resistem às mudanças por um longo tempo, até perceber que certas coisas estão além do nosso controle e que a gente precisa de ajuda. Quando isso finalmente é obtido, elas são capazes de aceitar a ajuda e confiar em alguém. E aí elas podem dominar coisas grandiosas, até mesmo como um deserto. Não foi profundo? Assim, não foi... Olha o que essa pessoa tem. Ela se beneficiou de uma característica que é chamada de pensamento integrativo, que o adulto meia-idade tem. Por quê? Porque ele é mais maduro, ele tem mais conhecimento sobre a condição humana. Vou aproveitar. Tchau. Então, em relação às gerações mais jovens, geralmente os jovens buscam orientação. Se você estiver no meio de um deserto, se você estiver passando por um problema, você busca orientação, você pede ajuda para um amigo mais velho, você pede orientação para os seus pais, você tem... Geralmente a gente tem aqueles gurus, né? Aquelas pessoas sábias que a gente sabe que pode nos aconselhar. Não que a pessoa meia-idade não precise disso ou não procure ajuda, não é isso.
mas a gente já tem um pouco mais de condição, um pouco mais de maturidade, devido à experiência, de conseguir solucionar os problemas, às vezes sozinho, em relação a um adulto jovem que não consegue perceber que tem saída para aquele problema, para aquela situação. Então, nesse sentido, o adulto mais velho, o adulto meia-idade, ele já consegue o quê? Guiar uma outra pessoa mais jovem. Então, eu sei que vocês, adultos jovens, inteligentes, estudantes de psicologia, já conseguem ajudar os próximos. Geralmente, os mais jovens que vocês. Os adolescentes, as crianças, né? Oi, Fernanda. A minha menina está aqui na sala, estudando aí na Unieva também. E esses dias ela me chamou numa live, ela falou, mãe, você não pode vir aqui? Porque tinha 3 colegas de longe e elas estão vindo para cá fazer aula prática durante a semana, alguns dias. E tem 2 que elas são muito, muito carentes e agarradas no pai e com a mãe. Aí ela virou para mim e falou assim, tia, tem como você adotar mais um filho? Eu falei, para quem tem 4, 5. Aí escutei 6 tias, 7 tias, 8. Falei, Jesus. Aí eu fiz esse retrocesso que você falou. Eu hoje, com 43, consigo ouvir o adolescente. Mas eu lá nos meus 20, eu não dava conta. Eu não dava conta, eu tinha ojeriza, eu tinha coceira de adolescente. Eu falava, meu Deus, que gente chata. Eu só conseguia ouvir as pessoas mais velhas. E aí hoje essa maturidade traz esse espaço mental, acho que cria uma caixinha nova que eu consigo ouvir o adolescente hoje muito diferente. E é isso que você falou, é o tempo, né? Tem que ter o tempo certo, tem que ter essa maturidade, não é do dia para a noite, é um deserto a se atravessar para você conquistar essa maturidade, né? Exato, por isso que na Bíblia tem um versículo que fala que Deus não dá para nós uma tribulação maior do que a gente pode suportar. Então, o problema vem é encaixadinho, o problema vem do tamanho que a gente dá conta. Às vezes eu acho que Deus me acha com cara de Rambo, assim, se eu falar Rambo, tem gente da idade dos meninos jovens aqui que fica assim, quem que é Rambo? Né? Eu me sinto... Tem que falar Creed. Tem que falar Thor. Às vezes eu acho que Deus está me achando com cara de Homem de Ferro, de Thor, de Mulher Maravilha, porque cada problema que vem, mas beleza, vamos lá. Mas se fosse alguns anos atrás, eu não conseguiria suportar a tribulação, né? Ana Lara, não confie em quem não conhece o Rambo. Então tá bom, Tati. É nóis. Mauro, pode falar. Tá me ouvindo de boa? Tô. É porque eu tô na rua, eu tenho que fazer uns trem aqui, mas... Fala. Esse versículo eu acho engraçado, porque a palavra que o Paulo usa é tentação. E, tipo, existe uma diferença entre tentação e tribulação, sabe? Não é Por tribulação, vezes... não. Então eu tô falando o versículo errado. Faz tempo na minha vida. Não, mas é porque esse versículo ele é comum. E a gente entende assim, Deus não traz problema maior do que a gente suporta. Mas o próprio Paulo recebeu vários problemas maiores do que ele suportava. Tipo, ele foi preso, na vida ele naufragou, uma cobra picou o braço dele, sabe? Tipo, ele sofreu. Porque o que a gente consegue suportar é a tentação do pecado. Mas a tribulação da vida, a gente se molda enquanto a gente não consegue suportar, entende? Tipo, não vai contra a sua fala. Só que a tribulação não vem encaixada. Isso é a minha provocação aqui. Ela vem maior e ela faz com que a gente precise crescer. Entende? Ela faz com que a gente precise conseguir se adaptar. Que é o que eu estava falando sobre a inteligência cristalizada, não é? Que a gente utiliza conhecimentos anteriores, vividos, para vencer algum problema. Se a gente não tiver esses problemas, eu fico imaginando, se a gente não tivesse problema nenhum, eu fico imaginando alguns pais que colocam os filhos dentro de bolhas, né? Que tem uma vida tão cor-de-rosa, que quando for para a vida de verdade, nossa, caramba, vai sentir um baque muito grande, porque o mundo é mau. A gente não pode pensar que o mundo é bonzinho e que é fácil, não. Né? A gente precisa
ok, que quando a gente puder amenizar algumas situações para as crianças, a gente tem que amenizar, porque as crianças não dão conta de suportar grandes pressões. Mas eu fico imaginando alguns pais que não permitem que jovens, adolescentes não sofram. Tudo está na mão. E aí essa geração que não recebe não, que não tem contato com a frustração, gente, essa geração vai sofrer muito. Essas pessoas sofrem muito, porque o mundo tem muito não. A gente vai receber muito não na vida. E precisa, porque se a gente não recebe não, a gente não lida com uma série de emoções e a gente não cresce, a gente não amadurece. Então, é exatamente o amadurecimento que é uma característica da cognição do adulto meia-idade, que é diferente do adulto jovem, que ainda não tem essa capacidade, porque não é porque ele é burro, é porque ele ainda não teve experiências o suficiente para entender aquelas situações. Certo? Agora a gente vai falar de outra coisa dentro do aspecto cognitivo, que é a respeito do trabalho e da educação. Educação em que sentido? O aprendiz maduro, né? Muitas pessoas entre 45 e 54 anos voltam para a escola ou vão para a faculdade ou inclusive vão aprender a ler. O letramento, né? A pessoa é analfabeta a vida toda. E quando ela chega lá na frente, ela percebe que faz falta, então ela precisa aprender a ler. E, gente, eu acho isso lindo. Eu acho isso muito lindo. Uma humildade, né? De ser, às vezes, uma pessoa mais velha que a própria professora e vai para a sala de aula. E como essas pessoas respeitam os seus professores e tem um sentimento de gratidão por essas pessoas que estão ensinando, eu acho lindo. Então, eu acho muito legal quando eu vejo uma pessoa grisalha, cabeça branquinha na faculdade, que seja o primeiro curso, que seja o segundo curso, mas que se percebe que não é o fim da linha. Ter 40, 50 anos não é o fim da vida, é o meio. Se eu não fiz faculdade ainda, bora fazer agora. Oi, Danilo. Você falou isso, eu lembrei de uma aluna que eu tive no meu primeiro ano como professor. Eu não lembro a idade dela, mas ela já era bem mais, vou falar bem mais velha, né? Pode falar! Mas ela era, vamos dizer assim, ela era mais velha que a minha mãe, já tinha filhos já adultos, né? Já grandes, e ela foi ter aula de inglês comigo. Eu achava muito engraçado como ela me chamava de teacher, falava, o senhor disse, o senhor poderia... E eu com 20 anos de idade, né? Eu falava, gente, eu ficava assim, eu falava para ela, olha, eu fico constrangido toda vez que você me chama de senhor para falar comigo, porque eu tenho idade para ser seu filho, né? Ela fala, mas é porque você está dedicando o seu tempo para ensinar algo que eu quero aprender, então eu te trato com respeito. Eu falei, a gente, né? Nossa, era muito constrangedor nesse sentido, assim. A palavra é essa, eu sei o que é isso, constrangimento. E realmente, eu também já tive essa experiência, Danilo. Pessoas mais velhas têm mais esse costume de se referir ao outro como senhor e como senhora do que as pessoas mais jovens, né? Isso é uma questão do tipo de educação que quase não se vê mais, mas que muitas pessoas receberam. Isso é bem interessante. O que está escrito aqui dentro do aprendiz maduro é que não há tempo para parar, gente. Pode ser que há um pouco mais de dificuldade, tenha um pouco mais de dificuldade para aprender. Talvez o Tico e o Teco estavam meio cansadinho ou meio lerdinho, e pôr os dois para trabalhar de novo é mais complicado, mas não é hora de parar, né? Então, eu acho muito bonito quando eu vejo uma pessoa voltar para a escola. Eu já vi mães, por exemplo, que já tinha até 6ª série, 6º ano, e aí ensinava tarefa para o filho, de repente não está conseguindo mais ensinar tarefa para o filho. E aí, por causa disso, ela sente necessidade de voltar para o banco da escola para ensinar tarefa para o filho. Eu acho isso muito legal, né? E eu já vi mães indo para a faculdade com os filhos, porque ficou em casa cuidando dos filhos, até os filhos ficarem adultos, aí agora o filho faz faculdade, ela pensa, eu vou ficar aqui em casa sozinha, eu vou para a faculdade também. E vai para a faculdade, junto com o filho.
Eu acho isso muito interessante, muito bonito. Nunca é tempo de parar, estudar sempre é crescimento em qualquer idade. Então, aqui no livro fala sobre isso, sobre o aprendiz maduro e que algumas pessoas ou querem a mulher, ou porque dedicou ao trabalho doméstico, à criação de filhos, e agora para ingressar no mercado de trabalho ela sente essa necessidade, ou alguém quer subir na carreira, ascender na carreira e trabalhou a vida inteira em determinado posto e alguém fala, olha, para você ser promovido, você tem que ter tal curso, você não pode ser promovido sem um curso. Aí a pessoa vai e faz o curso. Então, assim, é um esforço que nós não podemos deixar de pensar que é digno, que merece a nossa, como é que chama a palavra que eu quero falar? Não é gratidão, não é Alzheimer. Merece a nossa consideração. Nossa! Essas coisas acontecem. Gente, vocês já viram o filme Para Sempre Alice? De uma mulher de 40 anos que tem um diagnóstico de Alzheimer precoce. Gente, ela está dando uma aula de psicologia do desenvolvimento e a palavra some. É a primeira vez que ela percebe que ela está tendo esse problema. Gente, quando acontece isso comigo na aula de desenvolvimento, eu fico assim, para sempre Alice, para sempre Alice, vamos trabalhar o cérebrozinho. Deus me livre, que coisa, quando some a palavra assim, mas é porque eu dormi muito tarde, minha cabeça está doendo, tem que dar uma desculpa. E aí, além de falar sobre a educação durante a fase adulto, meia-idade, a gente tem que falar também do trabalho. Gente, aqui no livro traz a aposentadoria nessa idade. Isso não é realidade brasileira. A aposentadoria no Brasil é para a terceira idade. Apesar de que eu fui fazer o exame periódico semana passada, no meu trabalho, a gente faz o exame periódico uma vez por ano, e o médico perguntou, quantos anos tem que você trabalha aqui na Uni? Eu falei, 20 anos. Aí ele falou, e antes você trabalhava onde? Eu falei, quantos anos você trabalha lá? 6 anos. E rapidinho, ele já é um senhor de idade, um médico do trabalho há muitos anos, ele fez rapidinho, tarará, tarará, 28, tarará. Aí, falta 1 ano e meio para você aposentar. Eu falei, você tá doido? Como assim? 1 ano e meio para eu aposentar? Uai, você é professora, você pode aposentar com 30 anos. Aí eu, mas eu não quero não. A aposentadoria, para algumas pessoas, na meia-idade, significa perda, significa improdução. E algumas pessoas que se aposentam muito cedo, se aposentam nessa idade, entram em depressão. Porque sente que não é mais produtivo, que não está cumprindo deveres, que não tem mais objetivos de vida individual, né? Então, assim, muitas pessoas, eu já conversei com várias pessoas que sentem a aposentadoria como uma parte gratificante da vida, é um descanso, vou aproveitar. Aí a Fabiana já está querendo aposentar. A Raquel não quer que eu aposente. Então, não, Raquel, sem chance. Não, eu quero ficar velhinha, quase gagá. Não muito assim, falando muito devagar, não, mas eu quero dar aula por muito tempo ainda. Então, assim, tem muita gente que sente assim, a aposentadoria é um trunfo, é um prêmio, ponto, posso descansar, já dei a minha contribuição. A tia Helena, exatamente, Carla, quando eu lembro de uma senhora de idade dando aula, eu lembro da professora Helena Melazzo, que deu aula há muitos anos no curso de Direito, até o finzinho da vida, e bonitinha demais, cheia de conhecimento, cheia de vida, cheirosa, adorava a tia Helena. Amanda, tem menos de 1 minuto, por isso que eu estou enrolando, conversando sobre a tia Helena. Nós vamos encerrar o link agora e volto, falta uma página para terminar, mas para a gente encerrar bonitinho, tá bom? 26 pessoas, bora lá.